da Cristologia, Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 16 e o versículo de número 17. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberania, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Amém? Podeis tomar assento, irmãos. Queridos, na nossa ceia, nós precisamos sempre reforçar que Cristo é o tema central do culto, é o tema central da nossa alegria, é o tema central da nossa vida. Eu amo a Jesus porque eu amo a Bíblia. E amo a Bíblia porque amo a Jesus. Porque se a Bíblia não falasse de Jesus, ela seria como a matemática sem os números e como a física sem a matéria. Mas como a Bíblia fala de Jesus, então ela é maravilhosa, Jesus é maravilhoso e nós estamos aqui para adorar o seu nome. Quero que você entenda que Jesus é o tema central da Bíblia. Jesus está em todos os livros da Bíblia, dos 66 livros que você tem na sua mão, do cânon bíblico, todos eles falam de Jesus. O Pentateuco tem Jesus, os livros históricos têm Jesus, os livros poéticos têm Jesus, os livros proféticos têm Jesus, os livros catológicos têm Jesus. No Novo Testamento, os 27 livros confirmam Jesus Cristo. Os evangelhos mostram a sua vida. O Ato dos Apóstolos registra a sua história. As epístolas mostram o ensinamento de Jesus Cristo. E Apocalipse mostra que Jesus é o Alfa, o Ômega, aquele que era, aquele que é e aquele que há de voltar um dia. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, aleluia, entronizado na glória celestial. Aleluia! Jesus é tão maravilhoso que a história da humanidade se divide em antes de Cristo e depois de Cristo. Não é antes de Maomé e depois de Maomé. Não é antes de Buda e depois de Buda. Não é antes de Confúcio e depois de Confúcio. Não é antes de Maria e depois de Maria. Não é antes de Paulo e depois de Paulo. Não é antes de Pedro e nem depois de Pedro. A história da humanidade é antes de Cristo e depois de Cristo, mostrando a importância dele na humanidade. Aleluia. Ele é o personagem mais pregado no mundo. A Bíblia é o livro mais traduzido do mundo. Nada supera a Bíblia Sagrada. E ainda que persigam, que rasguem, que matem cristãos, enforcados, queimados, amaldiçoados, a palavra de Deus continua sendo traduzida para milhões de pessoas. Aleluia. Jesus é, então, o tema central da nossa vida. Por isso, no culto, não é o pregador a estrela da noite. Não são os cantores, não são os tocadores, não são os diáconos. Ninguém aqui é a estrela da noite. A estrela é Jesus Cristo. Aquele que é digno de toda a honra, toda a glória, para sempre. Aleluia. Ele é o único que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único que disse, eu sou o pão da vida. Ele é o único que disse, eu sou a ressurreição e a vida. E ele é o único que disse que aquele que crê em mim, obras maiores do que eu fiz, vocês verão, se vocês acreditarem nas minhas palavras. Glória a Deus. Jesus Cristo é o tema central da nossa vida. Não pode existir cristianismo sem Jesus Cristo. Infelizmente, muitos cristãos são frequentadores de igreja, nasceram numa igreja, mas não são servos de Jesus Cristo.
Quem nasceu de Jesus é dele, serve ele, ama ele, glorifica ele, exalta ele e vai até o fim com ele no arrebatamento da igreja. Ninguém pode separar um cristão que ama Jesus. Nada. Paulo escreveu, eu estou certo, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a fome, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada, nem nenhuma criatura poderá separar alguém do amor de Deus em Cristo Jesus. Aleluia! Quem assim acredita, glorifica o nome de Jesus Cristo. Queridos, e vocês que estão aqui na nossa igreja, que é uma igreja que preza pela palavra, aqui não tem encantamento para enganar você. Aqui nós não faremos isso. Nós vamos ficar presos na palavra. Se a palavra não for suficiente para a sua vida, então procure outra coisa. Vai procurar outra coisa na sua vida. Porque a única coisa capaz de preencher a alma do homem é a poderosa palavra de Deus. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, eu olho para o livro de Colossenses, queridos, e vejo um show de cristologia. Igreja Logos que está nessa ceia, quer fazer um curso, quer fazer um bacharel intensivo de cristologia, leia Colossenses todo dia. Pegue pela manhã, leia Colossenses. Chegue no final da tarde, leia Colossenses de novo. À noite, antes de dormir, leia Colossenses de novo. Você terá aprendido muito sobre Jesus Cristo no livro de Colossenses. É um show de cristologia. Infelizmente, são cartas que não são lidas pelos crentes. Os crentes gostam de caixinha de promessa. Os crentes gostam dos Salmos. Os crentes gostam de Isaías 41:10. Não temas porque eu sou contigo. Não pasmes porque eu sou teu Deus. Os crentes gostam de Salmos 23. Eu sou o teu pastor. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Os crentes gostam de Filipenses 4:13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não. Mas se esquecem, irmão, de leituras profundas em toda a Bíblia, porque toda a Bíblia tem Jesus Cristo, aleluia. Faça a leitura da palavra de Deus, glória seja dada ao Senhor. Queridos, a guisa de introdução, Paulo, quando escreve aos Colossenses, ele está escrevendo para uma igreja que está sofrendo. E sofrendo o quê, pastor? Ameaças heréticas dentro da igreja. Há dois perigos que estão permeando essa igreja, que permeavam toda a igreja do Novo Testamento e que se arrastam até os dias de hoje. Uma negava a divindade de Cristo, a outra negava a humanidade de Jesus Cristo. Os judeus, naquela época, cegados até, porque não era o tempo determinado, não acreditavam que ele era o Messias e muito menos que ele era Deus. E o agnosticismo que permeava por aquelas regiões agora, ensinava que Jesus não veio em carne, mas que ele era um espírito iluminado, que ele era um espírito iluminado ensinando, e que através da gnose, conhecimento, poderia se chegar ao conhecimento da verdade. Ambos estavam errados, estavam infiltrados dentro da igreja, falsos pastores, falsos apóstolos, ensinando errado para a igreja em Colossos. E olha que coisa linda, Paulo não fundou a igreja em Colossenses, não foi ele, mas havia lá um diácono, lindo, amado, por nome Epáfras. Ele não tinha cargo apostólico, ele não era pastor consagrado, mas ele amava a igreja. Não precisa ter cargo para amar a igreja. Você pode amar a igreja sem cargo e cuidar dela com amor e com carinho, aleluia. Tem gente que teve cargo com Jesus e foi para o inferno. Judas. E tem gente que não teve cargo e o nome foi lembrado nas escrituras sagradas. Credencial não conduz ninguém para o céu, mas a conduta cristã conduz para o céu. E ali nós temos em Colossenses, Epáfras, um moço que estava tomando conta da igreja em Colossos, que era perto de Laodiceia, e as heresias estavam entrando na igreja, e chegou até os ouvidos de Paulo, que a humanidade de Cristo estava sendo atacada, e a sua natureza divina também. Então Paulo resolve escrever uma carta para ajudar Epáfras, nos mostrando que
que Paulo também não tinha vaidade. Eu não abri igreja, não interessa, mas eu vou ajudar a igreja. Eu não abri aquela igreja, não interessa, mas eu vou ajudar aqueles irmãos. Quando nós temos o sentimento, irmãos, de ajudar o corpo de Cristo, então de verdade nós somos cheios do Espírito Santo e a palavra de Deus está em nós. Aleluia! Glória a Deus, igreja. Eu vejo o Espírito Santo se movendo em nossa igreja. Sábado, foi sábado. Acho que o irmão Daniel me ligou e disse que estava aqui limpando a igreja, estava arrumando as coisas. Sabe por que ele fez isso, irmão? Porque o Espírito Santo estava tocando no seu coração para cuidar do altar e das coisas de Deus. Aleluia! Eu já disse para os irmãos que eu não quero ver uma igreja pulando cambalhota, entregando 10 profecias por culto, revelando, profetizando, mas não cuida da igreja de Deus. Isso não é avivamento do Espírito Santo. Agora, quando o crente cuida das coisas de Deus, é porque Deus está dentro dele. Ele está movendo-se porque Deus está movendo com ele. Aleluia. Eu sempre digo aos jovens, quando vocês estiverem mascando chiclete, nunca cole chiclete debaixo do banco da igreja. É pecado de impiedade. Nunca deixe os filhos riscarem a igreja. Nunca deixe fazerem bagunça. Não. Se nós não temos respeito no local sagrado, o que se dirá o que a gente faz escondido entre 4 paredes? Misericórdia. Queridos irmãos, todas as vezes que Deus opera tem limpeza, edificação. Aleluia. E eu creio que os irmãos estão agindo pelo poder do Espírito para ter uma igreja linda e organizada. Glória a Deus, igreja. Paulo então escreve a Epáfras. E é claro que eu não vou pregar Colossenses inteiro aqui, que não vai dar. Mas eu quero ficar só no capítulo 1 e algumas lições que Paulo dá para representar Cristo e derrubar as seitas heréticas. Capítulo 1, irmãos de Colossenses. Capítulo 1, versículo de número 13. A excelência da pessoa de Cristo. Pegue a sua Bíblia. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Se estiver com a Bíblia de papel, pega uma caneta e papel, grifa, faz um sinalzinho do lado. Se tiver no celular, coloca uma corzinha de anotação e anota. Aprenda a fazer as anotações bíblicas para que você possa crescer na graça e no conhecimento. A primeira coisa que Paulo diz no versículo 13 é que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aleluia! Sabe quem te libertou? Jesus Cristo. Sabe quem te tirou das trevas? Jesus Cristo. E agora você vai dar um brado de glória. Porque ele não só te libertou, mas te transportou para viver o reino de Deus. Aleluia. Oh, glória, irmão. Aleluia. Já pensou que na tua família, às vezes, você é o único que está ali crente, firme. Já pensou que quando você saiu para vir para a igreja, alguém disse, eu duvido que vai ficar firme. Eu não acredito que aquela pessoa está indo na igreja. As pessoas até duvidam. Mas quem te transportou e te libertou foi Jesus Cristo. Oh, glória a Deus. Jovens, vocês até vieram aqui por um convite de uma amiga. Mas ela foi só um instrumento usado por Jesus Cristo para trazer a libertação de Deus para a vida de vocês de verdade. Glória a Deus, irmão. Vocês que estão aqui hoje. A primeira lição que Paulo diz sobre Jesus é que ele nos tirou do império das trevas, irmão. Sabe aquele bar, aquele gueto cheio de cocaína? Agora eu com a minha esposa virando ali. Não vou falar o nome por ética. Vocês sabem onde é aqui? Já estava lotado. Daqui a pouco não tem mais onde colocar carro.
Eles vão sair dali por volta de 11h30, meia-noite, embriagados, entupidos de álcool, e acharam que curtiram a noite legal. A noite foi maravilhosa. Vão amanhecer numa ressaca terrível e numa desgraça da vida que nunca acaba. Porque a cada tristeza é uma bebida, a cada tristeza é uma picada, a cada tristeza é uma cheirada, porque a alma não pode ser preenchida com produtos químicos. Enquanto eles não forem libertos por Jesus Cristo, eles não vão sair do império das trevas, mas dê glória a Deus, porque Jesus te libertou das trevas, Jesus te libertou do império do mal, e você está livre para glorificar o nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, vejam o que Paulo diz: império das trevas. Irmãos, quando eu falo de império, eu falo de coisa séria. Aquelas pessoas não conseguem vir, algumas até pensam assim: eu gostaria de ir na igreja hoje, mas não tem força. Os pés estão acorrentados, as mãos estão acorrentadas. Chega na hora de ir para o culto, não consegue. Mas vem Jesus e diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Aleluia. Quem é livre por Jesus consegue estar na presença de Deus, adorando o seu nome. Glória a Deus. Querido, ele continua ainda falando outras coisas lindas sobre Jesus. No versículo de número 14, pegue a sua Bíblia, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Eu já ensinei a igreja sobre o parente remidor em Ruth. Em Jesus nós temos a redenção. A minha dívida com a sua dívida diante de Deus era impagável. Mas vem Jesus, quita a dívida. Aleluia. Ele quitou a sua dívida com Deus. Está zerado, viu? Não tem nada. Justificados pelo seu sangue, a dívida foi quitada. E você está aqui hoje redimido pelo sangue de Jesus Cristo. Glória a Deus. Temos a redenção, que vem daquela questão do parente remidor. Quem é o meu parente remidor? Quem é o seu parente remidor? É Jesus Cristo. Aleluia! Querido, se você ficar devendo muito na praça, alguém vai pagar? Já vi casos de alguém pagar. Eu já vi casos de cristão em pagar a conta do outro. Só que quando é uma dívida, por exemplo, incalculável, quem é que vai pagar? Quem é que vai pagar? A tua dívida era incalculável, mas veio Jesus e disse assim: eu vou pagar. Eu vou pagar a tua dívida. Você pode glorificar o Senhor, irmão. Eu vou pagar a tua dívida. Por isso, igreja que está aqui hoje, você não precisa pagar promessa. Você não precisa carregar uma cruz nas costas. Você não precisa andar de quilômetros e quilômetros de joelho. Você não precisa levar frango na esquina. Você não precisa ficar pagando despacho. Você não precisa ficar pagando líder religioso. Não! A dívida já foi paga pelo sangue de Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Ninguém pode cobrar a salvação tua. Já foi paga. Existem falsos pastores cobrando de novo. Falsos profetas cobrando de novo. Fizeram o pedágio do céu. É o pedágio do céu. Estão querendo colocar um pedágio aqui em Mogi Guaçu, misericórdia. O pessoal já está apavorado. Agora fizeram o pedágio do céu. Aonde se você não fizer isso, aquilo e aquilo, você não vai ser salvo não, querido. Se você crer em Jesus de todo o teu coração, confessar com a sua boca e crer no seu coração, diz a Escritura, você será salvo. Aleluia!
porque Jesus já te salvou. Glória a Deus, igreja. Ainda continuando, versículo 15. Ele é a imagem do Deus invisível. Querido, eu gostaria de ver Deus. Muitos falam, eu gostaria de ver Deus. Como que Deus se manifesta? E a Bíblia diz que nenhum homem nunca viu a Deus. O homem não pode ver a Deus. Sua glória é tão poderosa que ele está no trono da glória. E os serafins voam ao redor do trono, tampando os olhos e os pés e gritando: Kadosh, 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 Adonai Sabaoth. O Senhor dos exércitos é santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. E eles não podem ver Deus. Os querubins não podem vê-lo. Mas aquele que crer em Jesus, Jesus manifestou o Pai nele. Aleluia. E Jesus Cristo, Filho de Deus maravilhoso, mostrou a glória de Deus na terra, andando aqui. Queriam saber quem é Deus? Olhassem para Jesus, aquele carpinteiro simples, que estava aqui mostrando todo o amor, toda a misericórdia de Deus, toda a bondade de Deus, curando leprosos, salvando vidas, restaurando a glória de Deus. A imagem de Deus está em Jesus Cristo. Aleluia! Ei, querido, aquele hino que diz: o melhor de Deus está por vir. Eu sempre digo, o melhor de Deus já veio. Glória a Deus. Você já recebeu o melhor de Deus. Veio há 2000 anos atrás e morreu numa cruz. Foi o presente de Deus para a sua vida. O melhor de Deus já morreu por nós. Quem são os anjos? Quem são outra criatura diante de Jesus Cristo, Senhor da glória? Ele também é o primogênito de toda a criação. Pastor, como assim? Não vou citar, vou citar a sigla. Os TJ ensinam aqui que Jesus é uma criatura, é um anjo. Vou citar a sigla para não citar o nome inteiro. ADV ensina aqui que Jesus é o arcanjo Miguel, que Jesus é uma criatura, porque se ele é o primogênito, então significa que ele é o primeiro que foi criado. Paulo não está dizendo aqui que Jesus é o primeiro anjo. Eles pegam o texto isolado, batem na tua casa e falam assim para você, esse texto aí, ó, Jesus é um anjo como qualquer outro. Aí você vai falar assim para ele: meu querido, continua lendo o texto, por favor. Lê a sequência do texto. Ah, eu não posso ler, não lê. Porque você precisa de contexto. E o que é contexto? É o texto que vai em cima e o texto que vai embaixo. Eu quero o contexto do texto. Porque quem isola o texto arruma um pretexto para criar uma heresia. Agora, se você ler o texto embaixo, você vai entender o que Paulo está dizendo. Paulo diz assim no 16: pois nele foram criadas todas as coisas. Aleluia. Nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberania, principado, potestade, segura essa agora, tudo foi criado por meio dele e para ele, Jesus Cristo. Oh, glória a Deus, irmão. Na hora que você lê o contexto, você vai falar assim: meu querido, como é que pode um anjo tudo ter sido criado nele, para ele? Então tem algo errado aqui, tem. Jesus não é anjo. Os anjos o adoram. Aleluia. Os anjos o adoram. Vocês se lembram quando ele foi nascer? Da visão que o céu abriu?
E os anjos felizes voando, adorando de alegria, porque a sua criação o adora. Os animais, a natureza o adora. Os céus proclamam a glória de Deus e a obra e o firmamento das suas mãos. Quem aqui veio para adorar o Rei Jesus? Araxo. Aleluia. Aleluia. Igreja, a adoração está sumindo da igreja. A adoração está sumindo da igreja. Você precisa adorar Jesus. Aleluia. Você precisa adorar. E adorar Jesus não é cantar um hino. Isso não é adoração. Cantar o hino não é o mesmo que adorar. Porque tem gente que está cantando e não sente. Tem gente que às vezes pode estar tocando e não sente. Tem gente que está no banco cantando o hino e não sente. Eu já vi músico mundano tocar hino melhor do que muito instrumentista dentro da igreja. Mas não está adorando. A adoração é mais profunda. A adoração é espiritual, é um estilo de vida, aonde o nome de Deus é glorificado, aleluia. A adoração é profunda. Você veio na igreja para adorar Jesus? Veio na igreja para adorar Jesus? Para adorar Jesus? Para adorar Jesus? Para adorar Jesus? Aleluia! Tem muita gente por aí indo pela placa. Eu adoro a placa, vai ficar aqui. Eu adoro isso aqui, vai ficar aqui. Eu adoro o pastor, vai ficar aqui. Só serão reunidos com ele naquele dia os adoradores de Jesus Cristo de verdade, aleluia. Olha o que diz o 17. E ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Nem o arcanjo Miguel foi criado, Jesus não. Ele existe antes de tudo. Ele é Deus. Os anjos foram criados, os anjos recebem ordens. Deus manda fazer, ele faz. Jesus não. Jesus é adorado. Versículo 18. E ele é o cabeça do corpo da igreja. Quem é o cabeça da igreja, irmão? Quem é o cabeça da igreja? Quem é o cabeça da igreja? Mas pastor, que igreja? Universal, Assembleia, Batista, Lagoinha Church, Quadrangular. Mas peraí, pastor, que igreja? Mas que igreja que ele é o cabeça? Ele é da Batista, da Anglicana. Recebi essa semana, sábado, visita dos meus amigos da Anglicana lá da Inglaterra. Estiveram comigo sábado. Fiz o casamento do menino. Glória a Deus. E ele me disse, a esposa dele disse para minha esposa lá em Andradas, pastor, o casamento foi tão uma bênção que estão comentando do casamento até hoje. Eu falei, glória a Deus, aleluia. Deus abençoou. E deixou uma ofertinha em libras aqui para a igreja, viu, irmão? Deixou uma ofertinha, mas estou falando isso porque tem igrejas espalhadas pelo mundo inteiro. E eu perguntei para ele como é que está a igreja na Europa. E ele falou, pastor, lá tem culto nenhum. Acabou. Lá na Inglaterra, acabou. É culto de domingo. E olha lá, na Europa, em Portugal, na Europa, acabou a igreja. Acabou. Está entrando um ateísmo terrível. Está acabando tudo. Mas Jesus é o cabeça, então, de que igreja? Ele não é o cabeça de uma igreja fundada pelos homens. Ele é o cabeça de uma igreja espiritual que está aqui hoje, ligada nele, pelo sangue dele, pela fé nele. Aleluia! Glória a Deus, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Então, quando alguém chegar em você e falar assim, meu amigo, Jesus está na minha igreja. Eu falei, então você está com um problema sério. Porque o cabeça da igreja, e quem pode dizer que a igreja é dele, é Jesus Cristo, o Senhor da glória.
Ele é o cabeça da igreja e é Ele quem cuida da igreja. Aleluia, irmão. Ei, vou entregar aqui para você nessa ceia. Você é especial. Amém? Você é especial. Gostou? Você é especial. Só que segura. Mas você não é essencial. Que coisa, né? Você é especial. Mas não é essencial. Eu sou especial com você aqui hoje. O essencial é Jesus Cristo. Se eu sair daqui, a igreja continua. Se você sair daqui, a igreja continua. Põe na tua cabeça que você é especial. Mas não é essencial, não. Essencial é Jesus Cristo. Ele é o Senhor da glória e da igreja. Aleluia, irmão. Glória a Deus. Você não ficou feliz, não, né? Tem que ficar feliz. Eu me lembro, a Sueli vai se lembrar disso. O pregador que estava aqui com a gente no passado, veio pregar, o pastor Tiago vai lembrar disso. Aqui a gente não tinha nada. Não tinha nem altar, não tinha nada, as cadeiras, não tinha nada. E o dia que ele foi pregar, ele contou os irmãos no culto. 1, 2, 3, 10. Nossa, que pouquinha gente, né, pastor? Aí ele mandou um recado depois dizendo, nossa, tem tão pouca gente lá, eu estou pensando em sair de lá, mas se eu sair de lá, vai fechar a igreja. Aí eu mandei outro recado. Pode sair que não vai fechar, não. Você é especial, mas não é essencial. Foi sair, Jesus encheu a igreja. Aleluia! Porque é o Espírito Santo quem cuida da igreja. É Jesus Cristo quem cuida da igreja, aleluia. Para cada um Deus coloca 10 no lugar. Para cada um o Espírito Santo traz. Porque Ele é o essencial da igreja. Levante a sua mão e glorifica o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Nessa ceia, curve a sua cabeça. Eu vou parar já, até. Curve a sua cabeça e diga assim: Senhor, eu sou especial, mas o essencial é o Senhor. E começa a adorar Ele aí agora, aleluia. Oh, aleluia. Começa a adorar Ele aí. Começa a adorar Ele aí. Fala, o essencial é o Senhor. É o Senhor que não pode faltar, aleluia. É a tua presença que não pode faltar. Oh, glória. Mais do que os anjos. Mais do que tudo é a tua presença, Jesus. E Ele te perdoa aqui hoje, aleluia. Ele renova a tua vida espiritual. Ele renova o teu coração aqui hoje. E nós vamos tomar uma ceia cheios do Espírito Santo. Porque Ele está aqui, aleluia, igreja. Aplauda o Rei Jesus bem forte, bem forte. Bem forte, igreja, glória a Deus. Mais forte para Jesus, aleluia, digno de honra, digno de glória, digno de adoração, Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo, aleluia, Ele é digno de glória. Glória a Deus, irmão, glória a Deus, igreja, oh glória, se coloque sobre os seus pés. Pastor Charles, Pastor Santo, as diaconisas se aproximam aqui, que vão nos ajudar na distribuição, vem aqui na frente. Hoje vai ser a irmã Kelly, com a irmã Sueli. Irmã Sara, vem aqui também. A irmã Sara vai vir cantar, na verdade, isso, vem aqui. Vem aqui as diaconisas, o irmão Luiz Calô, ô glória. Isso, os pastores estão aqui.
pastor Charles, pode vir aqui à frente, irmãos. O pão simboliza o corpo. A nossa igreja crê em memorial. Nós não cremos que o pão se transforma no corpo. Nós cremos que o pão é símbolo da morte de Jesus na cruz do Calvário. Então nós vamos orar. Você vai participar com fé. Quem quiser dobrar o joelho, dobra. Fica sentadinho orando. E vai ser uma bênção em nome de Jesus. Segura um pouquinho aqui, pastor. Só e, irmão, Jesus vai fazer isso daqui com os discípulos. Ó. Ele vai pegar esse pão maravilhoso e ele vai partir. Quando ele parte, ele diz isso: fazei isso em memória de mim. E ele distribui para os discípulos. Nós vamos agora orar. Senhor Jesus, Pai querido. Senhor, em tua presença estamos, ó Pai. Estamos em memória de ti, Senhor, dos teus feitos, ó Pai, nesta ceia. Consagramos, Pai querido, este pão que representa o teu corpo, que foi partido no Calvário, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, consagramos a ti, Senhor. Venha, Senhor, com o teu reino, com a tua face, com a tua justiça. Venha com o poder da tua glória sobre esta ceia, Senhor. Que venha ser uma hora, Pai, de renovo na alma, de renovo no espírito, de conserto diante de ti, Senhor. Examinando a nossa vida e tomando, Senhor, da ceia, comendo, bebendo, participando, Pai querido, deste dia memorável na história da igreja, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, consagramos a ti e te glorificamos pela oportunidade, Pai querido, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Eu já vi uma entrega, a outra acompanha. Glória a Deus. Verbo se fez carne entre nós, ele habitou e vimos sua glória